Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, a lição que tem por título O Livro de Ruth e a revista que tem por título O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. Aqui eu tenho a revista e aqui também eu tenho o livro de apoio escrito pelo pastor Silas Queiroz. No vídeo anterior, a lição de número 1, eu comentei a respeito do pastor Silas Queiroz, quem é ele, que é importante saber a respeito do comentarista da revista e também do livro de apoio dessa lição, terceiro trimestre da lição aí, terceiro trimestre do ano de 2024. Então, o título da lição de número 2 é O Livro de Ruth. A lição de número 1, nós passamos a respeito da vida de Esté, o contexto histórico da vida de Esté e da vida de Ruth. Então, eu disse que na lição de número 2, 3, 4 e 5, nós vamos falar a respeito da vida de Ruth, e depois, nas lições entre as 6 e de número 13, que é o final do trimestre, é que vai falar a respeito de Esté. Então, a lição de número 2, o livro de Ruth. Já na lição 2, com algumas aplicações, mas ainda também com muito contexto histórico e o que o livro nos apresenta, qual a sua mensagem, qual a mensagem que o livro quer passar, qual é o propósito do livro, o que o livro apresenta, é escrito por quem, em qual época. Então a lição 2 também aí, o livro de Ruth, nós vamos falar algumas coisas contextos históricos, mas algumas aplicações já também. Depois, na lição de número 3, 4 e 5, é que entramos com mais aplicações dentro dos textos do livro de Ruth. Então, o texto áureo, iniciando aqui a lição, o texto áureo que está em Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Bem, então nós já iniciando aqui na lição de número 2, no texto áureo, o texto áureo nos apresenta informações importantes a respeito do livro. Então, já no texto áureo, em Ruth, capítulo 1, e no versículo 1 já, quando você abrir a sua Bíblia aí, em Ruth, capítulo 1, já no seu versículo 1, eles já nos apresentam algumas coisas importantes que eu quero pontuar aqui, que já está aí no versículo 1 de Ruth, que traz a respeito do livro. Primeiro, que o livro nos apresenta, e esse versículo 1 do texto áureo já nos apresenta, é que os dias em que aconteceu a história do livro. Então, já que nos apresenta os dias que aconteceu. Foram nos dias que os juízes julgavam. Então, nos dias que os juízes julgavam, é que aconteceu aí a história desse livro. Número 2, o que acontecia nessa época? Então, no versículo 1 já, ele apresenta para nós o que acontecia na época. Então, o livro já nos apresenta aqui alguma coisa também a respeito aliás, o primeiro versículo já apresenta aqui no texto áureo, ele já apresenta o que acontecia naquela época, que era fome e desafio. O texto diz: houve uma fome na terra. Então, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Então, os dias os dias dos juízes, nos juízes julgavam, entre o livro de Juízes, e também havia uma fome na terra. Número 3, de coisas que o texto áureo já nos apresenta a respeito do livro. Os lugares em que se passou o livro. Então, os lugares. Quais foram os lugares a qual se passou essa história que o livro de Ruth nos conta? Então, em terceiro lugar, fala aí para nós dos lugares, que o texto diz: pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar para os campos de Moabe. Então, ele era de Belém, saiu de Belém e foi para Moabe. Então, o livro de Ruth aí, já o texto áureo nos apresenta isso. E a quarta coisa que o texto áureo nos apresenta a respeito do livro
é que alguns personagens, ou seja, o texto de Ruth, capítulo 1, versículo 1, que é o nosso texto áureo, nos apresentam os dias que aconteceram, a história que o livro conta, o que acontecia nessa época, os lugares, o que se passou o livro, o que se passou a história do livro, e também alguns personagens deles, sendo eles o Elimeleque, que é o homem que saiu a peregrinar na terra de Moabe, era Elimeleque, esposo da sua mulher Noemi. Então já fala de Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos. Então só no texto áureo nós já conseguimos ver várias coisas que o livro nos apresenta. Então várias coisas que o livro nos mostra aí na lição de número 2. Já no texto áureo nós conseguimos aprender e tirar várias lições aqui também. E isso também é uma grande valia para quem ministra, para quem prega. O livro de Ruth é riquíssimo, riquíssimo de sermões. Sermões e mais sermões aí. E logo no seu capítulo 1, versículo 1, a gente já consegue tirar aqui mensagens também importantes. Partindo para a verdade prática dessa lição de número 2, a verdade prática diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Partindo então para a verdade prática nos diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Esse é o texto, esse é a verdade prática. E eu quero aqui englobar a verdade prática e a introdução. Os dois têm muito a ver uma coisa com a outra. A verdade prática e a introdução vai falar quase aí a mesma coisa. A gente consegue tirar uma lição dos dois juntos para também a gente ganhar tempo. Então a verdade prática diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Eu quero ler já também a introdução, pra gente, que é pequena também, para a gente aí entrar e falar um pouquinho sobre isso. A introdução. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganho, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jirê, o Deus que provê. Gênesis capítulo 22, versículo 14, vai falar sobre Jeová Jirê, aquele que provê. Então, a verdade prática e introdução. Diferente da aula de número 1, nós não vamos analisar o perfil da personagem, mas vamos estudar sobre o livro, como eu falei agorinha. A mensagem do livro contém uma espiritualidade profunda, inspiram pessoas no passado e até os dias de hoje. Este livro de Ruth pode ser perfeitamente considerado como um lírio em meio ao deserto, ou uma flor no jardim abandonado, ou ainda uma luz bem clara na escuridão de uma noite. Ou seja, o livro de Ruth ele pode ser aí muito bem facilitado, pode ser muito bem dito também aí, perfeitamente considerado como um lírio no deserto. Ele pode ser considerado como uma flor no jardim abandonado. Por quê? Porque dentro do livro de Juízes, nós vamos ver um pouco mais à frente, estava acontecendo muitas coisas horrendas, muitas coisas aí que não condiz com a palavra de Deus. As pessoas estavam pecando, estavam mesmo desordenadamente fazendo tudo que não convinha a Deus. E no meio desse contexto histórico, no meio desse caos todo que o povo de Israel estava vivendo, e fora a crise ainda, porque estava acontecendo uma crise de fome e grandes desafios também. Então, no meio disso tudo, dessas coisas todas que estavam acontecendo no livro de Juízes, no período dos juízes, aonde aconteceu aí e foi retirado e foi acontecer essa história do livro de Ruth, então acontece essa história bela do livro de Ruth. Acontece essa história. Então é por isso que nós conseguimos falar que nós podemos considerar perfeitamente
que o livro de Ruth é uma luz bem clara numa escuridão. É uma luz bem clara na escuridão de uma noite, talvez, porque é o contexto que estavam vivendo naquela época lá. Então, como a verdade prática diz para nós, que servir a Deus não nos isenta de crise. Muito pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Essas aflições abrangem muita coisa. Abrange aflições, desafios, crises, obstáculos e todas essas outras coisas também. A família de Elimeleque e Noemi serviam verdadeiramente a Deus. Por isso a sua história envolve fidelidade, fé e confiança. Eles saíram de Belém, foram para uma terra de pessoas pagãs, que era Moabe nesse caso, mas não abandonaram a Deus, ou seja, eles estavam em terra de pagãos, eles estavam em terra de pessoas que pecavam, eles estavam em terra de pessoas infiéis, eles estavam em terra de pessoas que nunca que serviram a Deus, não era, na verdade, o povo de Deus, era o povo lá de Moabe, povo pecador, mas mesmo assim, Elimeleque, Noemi, os seus filhos e depois as suas noras foram fiéis a Deus. Então eles, por mais que estavam vivendo em terras estranhas, eles não perderam a sua identidade. Continuaram aí com a sua fidelidade a Deus, continuaram tendo fé em Deus e continuaram tendo a sua confiança, confiando que tudo aquilo iria passar e que Deus lhes daria o escape. Então, não deixaram de serem fiéis, por isso lá na frente Ruth decide seguir Noemi pelo testemunho de fidelidade para com seu Deus. Então, uma das coisas que fez a Ruth seguir a sua sogra Noemi foi que Noemi dava grandes testemunhos de verdadeira crente, verdadeira cristã, verdadeira serva de Deus. Ser um verdadeiro cristão não nos isenta de passar tribulações e crises, apesar de que hoje em dia a teoria da prosperidade e apesar de que hoje em dia também os coaches, nós estamos vivendo em um tempo onde os coaches e onde as teorias de prosperidade, aquelas pessoas que até pegam um pedacinho do texto bíblico, mas depois transformam aquilo numa grande mentira, como aconteceu em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Ele até pegou um pedacinho do que a Bíblia diz, mas depois começou a distorcer tudo aquilo. Então, é isso que os coaches estão a fazer nos nossos dias. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso também. É o que os coaches estão fazendo. Estão querendo trazer uma ideia contrária da Bíblia. Então, apesar de que os coaches estão trazendo essas ideias, a verdade é que nós, como cristãos, passaremos sim momentos de crises, de tribulações, mas nós temos que manter a nossa fé, a nossa confiança e principalmente a nossa fidelidade no Deus que nós servimos. Então, essa é a introdução. Eu quero ler em Abacuque capítulo 3, que retrata um pouco disso também. Versículo 17 e 18, quando o Abacuque diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Olha o que aqui Abacuque está dizendo no versículo 17. É crise. Ele está falando a respeito de crise. Olha, ainda que a figueira não floresça, crise. Nem haja fruto na vide, crise também. O produto da oliveira não minta, é crise. E os campos não produzam mantimento, isso também é dificuldade. Ele está falando aqui no versículo 17 todo sobre crise, sobre dificuldade. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, ou seja, é crise. Ele está falando de crise. No versículo 18 ele deixa então um versículo aí de esperança. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, por mais que todas essas coisas estejam acontecendo, eu continuarei com o meu coração alegre, porque eu sei em quem eu tenho crido. Esse então foi o pensamento de Noemi e Elimeleque. Nós continuaremos fiéis a Deus por mais que estamos passando essa crise, por mais que estamos aí em terra de pagãos, nós não perderemos a nossa identidade. Então essa é a verdade prática, e verdade prática significa viver a verdade. Verdade prática é praticar a verdade. Então isso é uma verdade. O crente não está isento aí das crises, mas temos que ter confiança em Deus. A providência divina é percebida em todo o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro que apresenta total providência divina, porque nada do que aconteceu poderia ter acontecido se não fosse a providência de Deus.
Apesar desse livro apresentar uma história curta, a história do livro de Ruth é de qualidade e aprendizado enorme. Entramos então agora no primeiro tópico dessa lição de número 2. O primeiro tópico vai dizer a organização do livro. Então, como nós estamos na lição 2, é falar a respeito do livro de Ruth, então aqui no primeiro tópico o comentarista ele coloca a organização do livro. No primeiro subtópico vai dizer assim, na Bíblia hebraica, ou seja, o livro de Ruth, como é visto o livro de Ruth na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Ou seja, a Bíblia hebraica ela só contém o Antigo Testamento da Bíblia cristã nossa e eles não têm o Novo Testamento. Essa terceira seção é chamada Ketuvim ou aglógrafos, significa escritos. A primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, e a segunda é a Navim, os profetas, Lucas 24 e 44. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão o Megilot, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante a festa do Pentecoste. O Pentecoste, a festa da colheita, chamada aí Shavuot, ou Shavuot, não sei como se expressa bem, mas é esse nome que está aqui. Então, o subtópico de número 1 é na Bíblia hebraica. Então, a divisão da Bíblia hebraica, ela é composta assim. A primeira divisão é a Torá, é o nosso Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, essa também é a primeira divisão da Bíblia hebraica, ela é assim. A primeira divisão é a Torá, que é o nosso Pentateuco. A segunda divisão é o Nevim, que é os profetas, ou seja, os profetas anteriores, que eles colocam lá como profetas anteriores, e na Bíblia deles é Josué, Juízes, Samuel e Reis. Então é importante dizer que na Bíblia hebraica eles não contêm divisão de livro. Por exemplo, nós temos o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Eles não têm esse primeiro livro de Samuel e segundo. Eles é um só, que é chamado de Samuel. É só isso. Então a segunda divisão aí é o Nevim, profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores aí, que para nós são 12 profetas menores, para eles são chamados de os 12. Os 12 é esses profetas menores todos aí, para eles é colocado tudo junto. E a terceira divisão aí do livro da Bíblia hebraica é chamado de Ketuvim, que é os escritos, livros poéticos, Provérbios, Salmos e Jó, 5 rolos, Cântico dos Cânticos, Ruth, que faz parte do livro aí, da terceira seção deles aí do livro da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, então, a Ruth faz parte da terceira seção aí da livro, que é chamado de Ketuvim aí, que é os escritos. Então, Ruth faz parte dessa divisão aí também, na terceira divisão, que aí é Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes. Então, Ruth e Esté, que serão estudados aqui nessa revista, no terceiro trimestre da Escola Bíblica 2024, Ruth e Esté faz parte aí da Bíblia hebraica da terceira divisão, que são os escritos. E tem os livros históricos para eles também, que é Daniel, Esdras, Neemias, que Esdras, Neemias para eles é um livro só, e Crônicas. Não tem também primeiro e segundo Crônica, não tem nada disso. Neemias também é junto com Esdras. E Daniel, um fato curioso na Bíblia hebraica, é que Daniel ele faz parte dos livros históricos e não faz parte aí dos profetas maiores, como é o nosso caso da nossa Bíblia. O livro de Ruth é lido tradicionalmente durante a festa da colheita, a festa aí do Pentecoste, é lido o livro de Ruth. Vamos partir aqui
para o segundo subtópico, que é escrito na Bíblia cristã. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, os profetas e escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4: Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, ou seja, Ruth ela faz parte dos livros históricos, mas ela também tem poesia no seu livro, então ela também tem uma beleza extraordinária poética também no seu livro. Empregando o estilo e linguagem próprio do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. Ruth capítulo 1, versículo 12 ao 21 aí. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. O livro de Ruth, então, ela é composta por 4 capítulos de 85 versículos. Então, fica aí para conhecimento do nosso aí. Livro de Ruth, apesar de ser pequeno, 4 capítulos é de grande valia e também tem uma extraordinária beleza poética dentro dele, apesar de ser um livro aí apesar de ser um livro histórico. Então, no nosso também, a nossa Bíblia cristã, eu acabei de falar sobre a Bíblia hebraica, e no subtópico 2, falando sobre a Bíblia cristã, que é a nossa Bíblia que usamos, a Bíblia cristã, ela é dividida então em 5 divisões, ela tem 5 divisões, apesar de algumas pessoas usarem 4 divisões, que é o que a nossa revista aqui coloca, 4 divisões: Pentateuco, poético, históricos e proféticos. Esse proféticos aqui, tem muita gente que divide eles, né? Eu particularmente sou uma pessoa que gosta de dividir os livros proféticos. Eu gosto de dividir em profetas maiores e profetas menores. Muita gente também usa essa divisão. É claro que profetas são profetas, pode se unir e ter 4 divisões. Profetas é profetas e livros proféticos é igual. Eu gosto de dividir em 5 seções, que é a lei, né, que é o Pentateuco, que são 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, da nossa Bíblia cristã. Depois o segundo é o histórico, que são compostos por 12 livros, inclusive Ruth está nesses livros históricos aí também. Depois a terceira seção é o poéticos, que são compostos por 5 livros, e depois entra aí então os livros proféticos. Os profetas maiores, que são 5 livros dos maiores, e os profetas menores, que são 12 livros. Então, se você quiser aí usar os proféticos como um livro só, sendo eles os profetas maiores e os profetas menores, então saiba que vai ficar 17 livros aí, os proféticos. Vamos partir então para o terceiro subtópico do tópico 1, que vai falar sobre autoria e data. A autoria que foi feito o livro, o autor do livro de Ruth, e a data a qual o livro foi escrito. Vou ler aqui para vocês o que a revista diz. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele essa autoria, ou seja, o Talmud aí atribui a Samuel o autor do livro de Ruth. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Ruth, capítulo 4, versículo 17, vai mostrar um pouquinho a respeito disso aí, como faz sentido dizer que Samuel escreveu o livro aí. Não diz que foi Samuel que escreveu. Isso aqui é opiniões. Tem diversas opiniões a respeito. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Então, nós não sabemos ao certo quem foi o escritor inspirado por Deus
para escrevê-lo, porque todo escritor da Bíblia toda é inspirado por Deus, ou seja, nós não sabemos ao certo quem é o escritor, mas nós sabemos ao certo quem o inspirou para escrevê-lo, que foi Deus, obviamente. Deus para escrevê-lo. Algumas pessoas dizem que foi Samuel, mas não sabemos ao certo a respeito dessa informação. As características geral do livro indicam que foi escrito no início da monarquia, aproximadamente no século X aí, então, que foi escrito ele. Isso aí é uma característica geral que o livro apresenta, que tiram aí essas ideias. Então, o livro apresenta aí algumas ideias que pode ter sido Samuel o escritor e também traz ideias de que tenha sido escrito aí no período do século X a.C., tá? Então, a autoria e a data tem a ver com isso aí. A autoria e data tem a ver com isso. Partindo, então, para o tópico 2, eu quero ler aqui para vocês, que na minha revista aqui, a revista de professor, ela deixa um auxílio bibliológico. Eu quero só fazer, não vou ler todo, mas eu quero ler só aqui as partes que eu grifei quando eu estava a estudar. Diz assim: alguns não consideram Ruth a personagem principal do livro, contudo, os eventos do livro focam definitivamente na redenção ilustrada primeiro em sua rejeição dos deuses pagãos de Moabe, a fim de se comprometer com Yahvé, o Deus de Israel. O livro traz seu nome ao longo das gerações e sua história resolve sem sombra de dúvidas a preocupação amorosa de Deus com as mulheres e seu compromisso absoluto de santificar o casamento e a proeminência da família. Então, tá aí só uma informação que o nosso comentarista da revista deixa para nós também. Segundo subtópico diz a respeito de o contexto histórico. O contexto histórico aí do livro de Ruth. O primeiro subtópico vai falar no tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. Os fatos narrados em Ruth, não há uma data precisa aí desses fatos. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Ruth, capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 21 e 22. Esse período dos juízes durou mais 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, ou seja, desde quando Josué morreu até Saul virar rei de Israel, aí, 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Juízes, capítulo 1, do 7 ao 19. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia certo ou direito aos seus olhos. Juízes 17:6. Sem uma sábia direção, o povo perece. Provérbios 11:14. Então, o contexto histórico aí do livro de Ruth, no primeiro subtópico, no tempo dos juízes, o texto áureo que diz para nós, né? O que nós lemos no texto áureo, que nos dias em que os juízes julgavam. Então, no tempo dos juízes, nos dias em que os juízes julgavam, que aconteceu a escrita aí do livro de Ruth, ou pelo menos os seus fatos aconteceram aí nessa época. O livro de Ruth faz parte, junto com o livro de Juízes, de uma transição do tempo da teocracia para a monarquia, em um tempo onde só tinha juízes, para o tempo em que Deus levanta os reis de Israel. Ou seja, a partir do momento em que Josué morre e Deus levanta os juízes ali, até Saul virar o primeiro rei de Israel. O livro de Ruth faz parte aí dessa transição. Livro de Juízes e livro de Ruth, que aconteceu no tempo dos juízes, eles fazem parte aí desse tempo. No tempo em que o livro de Ruth foi escrito, o povo fazia o que bem entendia, desobedientes ao extremo, a ponto de se esquecerem de Deus e da sua palavra. Então, o contexto histórico do livro de Ruth aconteceu no tempo dos juízes, aonde o povo estava mesmo perdido, aonde o povo resolveu se perder, aonde o povo resolveu esquecer do que Deus dizia e da palavra de Deus. Então foi o que aconteceu aí
o livro de Ruth. No segundo subtópico, no segundo subtópico do tópico 2, que é o contexto histórico, vai falar para nós sobre secularismo, hedonismo e idolatria. Vai falar para nós sobre secularismo, hedonismo e idolatria. É o que o povo estava vivendo nessa época, nesse contexto histórico. Lembrando que nós estamos falando sobre o livro de Ruth, a lição 2. Temos que falar aí sobre o contexto histórico e falar um pouco sobre o livro, a época que viveu, quem escreveu e etc. E nós vamos continuar aqui. Então, depois da morte de Josué, e os demais líderes do seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Juízes capítulo 2, versículo 7 ao 13 e capítulo 3, versículo 5 ao 7 vai falar mais sobre isso. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e Astarote, o deus do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. E também fala sobre isso aí no primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, versículo do 2 ao 13. E também 2 Timóteo 2,15 e Tito 2, 7 e 8. Então vai falar sobre aí para nós, nesses textos, que no reino de Deus não basta ter carisma para liderar, não basta apenas ser carisma, um líder carismático, mas é preciso ter um caráter aprovado. Então, secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. É o que o povo no tempo dos juízes e no tempo aí do livro de Ruth, da história de Ruth, estava a viver. A nação de Israel, após a morte de Moisés, se entregou aos prazeres carnais. Ou melhor, não foi na morte de Moisés, foi na morte de Josué. Após aí a morte de Josué, é que o povo se entregou mesmo aos seus prazeres carnais e começou a viver essas coisas por causa do secularismo que estava na sua mente, do hedonismo que estava na sua mente e da idolatria também que estava no seu dia a dia. Essas coisas entraram no coração do povo e então eles passaram aí a cometer vários pecados e vários prazeres carnais, o que tornaram eles um povo longe de Deus nessa época. Por isso que Deus precisou levantar aí vários juízes para ir julgando o povo. E enquanto Deus levantava esses juízes, eles ficavam bem. Depois que esses juízes morriam, eles já começavam a fazer também outra vez os seus pecados. Depois Deus precisava levantar outro juiz para começar a julgar o povo e eles aí então se consertarem, mas ficou aí nessa gangorra o tempo inteiro. O juiz morria, eles voltavam para os prazeres carnais. Deus levantava o juiz, eles voltavam a adorar a Deus e ficou assim por um bom tempo. O terceiro subtópico, vamos passar para o terceiro subtópico aí do tópico 2, que diz o contexto histórico. O terceiro subtópico vai falar sobre opressão, clamor e livramento. Eu vou ler aqui também o que está escrito na revista. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. É o que eu acabei de dizer. Aí a nação começou, quando foi afligida, ela começou a clamar a Deus por juízes. Deus levantava juízes aí também para julgar o povo. Esses juízes não eram magistrados civis como os conhecemos de hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão. Essas histórias estão em Juízes capítulo 3, Juízes capítulo 4 e Juízes capítulo 7. Poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo e em seus momentos de dor e aflição. Juízes capítulo 2, 18.
O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia, como diz em Salmo 103:8, e ele ouve os que a ele clamam. Então, como eu já tinha dito, o povo pecava, clamava a Deus por um juiz, Deus levantava o juiz, porque Deus é misericordioso, longânimo, e precisava também que essa geração fosse passada à frente, né, como Deus também tinha feito lá atrás, quando ele usou a família de Noé para depois... ele destruiu aquela nação que existia e usou a família de Noé para depois encher a terra novamente. Deus então precisava desse pessoal aí, por isso que ele tinha grande misericórdia, como tem até nos dias de hoje. Deus é misericordioso, isso é verdade. Deus, por causa da sua misericórdia, sempre levantava um novo líder, juiz, e o povo se consertava. Ou seja, é só por causa da misericórdia de Deus, porque o povo não merecia, como nós também hoje não merecemos. Porque é bem verdade que nos dias de hoje nós temos também pessoas que deixaram o secularismo, o hedoísmo e a idolatria entrar em seu coração. Por isso que acontece muito nos nossos dias também a opressão, o clamor e o livramento. Então a nação é oprimida, aí por causa da opressão eles clamam, e por causa do clamor Deus vai e livra o povo, como acontece também com a gente. Passando para o terceiro tópico dessa revista de número 2, que é o livro de Ruth, a respeito do livro de Ruth, vai falar sobre propósitos e mensagens, ou seja, propósitos, quais são os propósitos do livro de Ruth e qual é a mensagem que o livro de Ruth nos deixa. Então, vai falar aqui sobre propósitos e mensagens. Eu quero falar sobre alguns propósitos que o livro deixa para nós. Então, os propósitos são o valor da família, é um propósito que o livro de Ruth passa para nós, o valor da família, a importância dos laços familiares, ou seja, o livro de Ruth passa para nós a importância dos laços familiares, né? Como ela Ruth teve com Noemi, foi um laço muito forte de família, eram nora e sogra. Então passa o valor da família, né? É um valor também importante que o livro passa para nós. Um dos propósitos do livro é passar isso, até porque as lições bíblicas do terceiro trimestre do ano de 2024, essa revista que nós estamos, ela fala o Deus que governa o mundo e cuida da família. Deus, ele não governa o mundo esquecendo da família, muito pelo contrário. Deus, ele governa o mundo usando as famílias que querem ser fiéis a ele. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Então, o livro de Esté, uma das coisas e um dos propósitos do livro é mostrar o valor da família. Então, o valor da família, a importância dos laços familiares e alguns outros propósitos também que o livro de Ruth passa para nós são demonstrar fidelidade a Deus mesmo em tempo de crise, mostrar como entrou também na linhagem de Davi um sangue não israelita. Então, um dos propósitos aí também do livro de Ruth é demonstrar fidelidade a Deus mesmo em tempos de crise. E também um outro propósito do livro de Ruth também é mostrar como que na linhagem de Davi e consequentemente também na descendência aí de Jesus, né, de José, de Jesus, como que entrou um sangue que não é israelita, né? É engraçado porque esse aí é o único sangue que não é israelita, ou melhor, esse foi daí de Ruth que entrou na linhagem de Davi um sangue que não era israelita. E também um dos propósitos é mostrar a graça de Deus para com os convertidos gentios, mostrar a graça de Deus para os novos convertidos. E um dos maiores, se não o maior propósito do livro é o registro da linhagem de Davi. Ruth apresenta como descendente de Judá, da qual viria o Messias. Então, e se não é o maior propósito aí do livro de Ruth, é mostrar a linhagem de Davi. Então, Ruth fez parte dessa linhagem aí também. No primeiro tópico, ou melhor, no primeiro subtópico, do tópico 3, diz o cetro de Judá. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Gênesis 49:10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés,
até que venha Siló, e a ele se consagrarão os povos. Embora Ruben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com a sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição da liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. 1 Samuel capítulo 9. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Então, o que significa o cetro de Judá? O cetro aponta para Jesus. É Jesus, o leão da tribo de Judá. Então aí o cetro de Judá aponta para Jesus, a linhagem aí que vem da linhagem de Davi, consequentemente aí também da linhagem de Jesus, a descendência aí também. Segundo subtópico, o segundo subtópico do terceiro tópico vai dizer amor e redenção. Amor e redenção. O livro de Ruth, um dos propósitos e mensagens também é apontar aí amor e redenção. A revista vai dizer: a mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente Boaz e Ruth, prenunciam a derrubada da parede de separação. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 16. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Isaías capítulo 59, versículo 20. Então, no subtópico 2 aí, amor e redenção, a maior mensagem, ou a principal mensagem do livro de Ruth é mostrar o amor de Deus e o seu plano de redenção da humanidade. Deus precisou usar a vida de Ruth, Deus usou aí a família de Elimeleque, usou o filho de Elimeleque também para entrar nessa história, os dois filhos, usou Noemi, usou essa história linda por um único motivo: mostrar o amor de Deus para a redenção da humanidade. Deus usa Boaz como o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, que tipifica Cristo, o nosso remidor. Então Boaz aí, Deus usou tremendamente Boaz como parente remidor, tipificando aí o nosso Cristo, que nos remiu de todo o pecado, que como está em Isaías capítulo 59, versículo 20. Terceiro subtópico. Partimos aí então para o terceiro subtópico: fidelidade e altruísmo. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Jó capítulo 42, versículo 2. Em um mundo de crescente de iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominam o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses, como diz aí em Juízes capítulo 21, versículo 25, aonde eles só queriam viver aí os seus próprios interesses e padrões, não queriam seguir os padrões de Deus. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta, como diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. O amor não é egoísta, e Ruth e Noemi mostraram que o amor não é egoísta. O que é altruísmo? É tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro, em que, não obstante sua atuação espontânea, deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. O que quer dizer isso?
O povo estava vivendo no seu egoísmo. O povo era egoísta naquela época. Só queria saber dos seus próprios padrões, só queria saber de viver a sua própria vida, só queria saber de viver a sua própria casa, só queria saber de si mesmo. Só queria saber de si mesmo, e o altruísmo é o contrário disso. É o que Noemi e Ruth vivia. Elas não pensavam apenas em si, mas Noemi pensou muito em Ruth e em Orfa também, na irmã de Ruth. É porque o livro de Ruth vai mostrar para nós que Noemi, quando ia voltar para sua casa, voltar para Belém, ela disse para as meninas: olha, volta para a terra de vocês. Eu me preocupo, é como se Noemi estivesse dizendo: eu me preocupo com vocês porque eu não sei como está a minha terra de fato. Eu até ouvi que a fome cessou, mas eu não sei como está de fato. Então Noemi mostrava preocupação para elas. E Ruth mostrou preocupação para Noemi, então sendo aí, usando de altruísmo e não sendo egoísta, mostrando preocupação para com a sua sogra também. Então elas foram essas mulheres. No tempo deste livro, ou seja, dos juízes, o povo buscava os seus próprios interesses de forma egoísta, mas o livro de Ruth nos abre uma janela para ver que nem tudo naquele tempo eram trevas. É como nós lemos aí na revista, o livro de Ruth nos abre uma janela para vermos que em tempo de crise, em tempo de egoísmo, em tempo de secularismo, em tempo de hedoísmo, tinha ali mulheres fortes, mulheres fiéis a Deus e mulheres ali que mostravam ter uma fidelidade muito grande. Então, não foram egoístas também não. Deixando um grande ensinamento para nós, que nós também não podemos ser pessoas egoístas nos dias de hoje. Vamos passar aqui para... só quero ler a sinopse 3, que o comentarista deixa aqui para nós, nessa revista, que diz assim: o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro. Então, essas coisas aí são temas que se destacam no livro de Ruth. Vamos passar agora para a conclusão da lição de número 2, que diz: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, Ele é fiel. Então, na conclusão, o livro nos ensina que Deus é fiel para cumprir os seus desígnios. Em tudo Ele é fiel, Ele sempre está no controle de tudo. O livro de Ruth vai mostrar para nós, não só na lição 1, não só nessa lição 2, mas aí na continuidade da lição 3, 4 e 5, vai mostrar para nós que Deus, Ele em tudo foi fiel para com aqueles que foram fiéis com Ele também. Então, Ele sempre está no controle, Ele sempre mostrou estar no controle de tudo. Também, no livro de Ruth, Deus não trabalhou apenas para redimir Ruth e Noemi, mas Ele também trabalhou para trazer o grande Redentor do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos redimiu da nossa maior preocupação, dos nossos pecados, que nós estávamos perdidos, e Ele nos resgatou. Então, no livro de Ruth, Deus ele apenas não trabalhou para redimir a vida de Ruth e a vida de Noemi, dando a Ruth um ótimo casamento, uma ótima linhagem, levando Noemi de volta para a sua terra, ainda que sem marido, ainda que sem esposo e ainda que sem os seus 2 filhos, mas ela tinha lá as suas terras. Então Deus abençoou a vida dela também grandemente, nós acreditamos assim, e Ruth ainda colocando ela na linhagem de Davi, consequentemente na linhagem também, na descendência de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus ele não só redimiu a elas nesse livro, mas Ele também usou elas e usou esse livro para nos redimir, nos trazendo o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus.
aí que veio para nos livrar e nos limpar de todos os nossos pecados. Então essa foi a lição de número 2. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa lição. Nós falamos aqui a respeito do livro de Ruth, trazendo aí algumas visões a respeito do livro, a respeito também do que o nosso comentarista e escritor da revista diz, e a respeito aí também do que a lição e o livro traz para nós em algumas visões, em algumas versões, em algumas bíblias e algumas aplicações também. Então, que Deus te abençoe e até a lição de número 3.